começando mais um Opencast. Estou aqui com o Ricardo Venturi, 20, né? Oh, quanto tempo, Cadu? Pouquinho, né? Pô, a Pô, gente trabalhou junto ali na IBM em 2015, acho que 2015, 2015. 2014. Pouquinho tempo. Eu era juninho ainda. Era verdade. Tava entrando de júnior ali pra pleno. Uhum. Pô, 20, faz um tempinho, né? E, pô, Venturi com mais de 20 anos de experiência, né? Uma trajetória incrível aí em diversos setores, saúde, banco, pesquisa. Formado ali, tem uma formação de Data Science pelo Instituto Albert Einstein, né? Isso. MBA em desenvolvimento web, certificações Microsoft e é um entusiasta aí em diversas tecnologias, né? Tá na área de dados, né? Pô, eu vou te falar que é uma área que depois de tanto trabalhar com desenvolvimento, né? Trabalhar com essa parte de arquitetura, eu me apaixonei por dados. Dados, saúde, acabou virando uma vida para mim, né? Pô, legal, É um Vinte. amor total ali. E aí, cara, é isso que eu queria colocar, né? Pô, a gente trabalhou ali junto na IBM, desenvolvimento web, nem web, desktop, né? Era, Desktop. era tudo ali, né? Era, A era, IBM é uma vida, uma loucura ali, né? De era. desenvolvimento, né? Ali a gente ainda estava no segmento de saúde, né? De seguros. Uhum. Pô, como que você drivou aí a sua carreira para data science, inteligência artificial, análise de dados? O que que te fez brilhar os olhos e sair um pouco ali de desenvolvimento e para uma parte mais estratégica? Bem, antes de entrar na IBM, né, eu tinha trabalhado numa empresa que trabalhava com pesquisas, né? Então, satisfação do cliente, tudo. Então, a gente trabalha com uma grande volumetria de dados. Então, a partir dali, trabalhando com tabulação, né, dado estatístico, eu falei, poxa, comecei a gostar de ver esse mundo de dados, né? Apesar que eu ainda estava na área de desenvolvimento, na parte de arquitetura ali, eu acabei gostando mais. Quando eu entrei na parte de uma operadora de saúde, foi aí que eu falei, eu posso juntar, né, essa paixão por alguma coisa que realmente faça sentido, que eu consiga agregar para as pessoas, né? E aí eu comecei a me especializar mais na parte de inteligência artificial, machine learning. Foi aí que eu falei, assim, poxa, eu preciso me especializar mais, vou fazer uma pós no Albert Einstein, que era mais com foco mais em saúde que eu queria, né? E aí eu acabei trabalhando, entendendo um pouquinho mais dos dados e montando algumas soluções de inteligência artificial, né? Então, meu amor, eu acabei juntando o útil ao agradável, né? Então, essa paixão que eu comecei a ver pelos dados, né? E juntando um pouco da parte de saúde para acabar entendendo um pouquinho mais como que funciona esse meio de... Entendi, pô, legal. Cara, sua carreira há 20 anos, né? Como que você entrou na área de tecnologia? Só para fazer um paralelo. Olha, eu sempre gostei de informática, né? Sempre gostei de tecnologia. E é até uma trajetória meio diferente, né? Eu trabalhei muito em dar aula, né? Então, eu dava aula de informática, tudo, né? E aí, uma vez eu fui pro interior, né? Então, eu ajudei a montar lá um Senai lá. Quando eu voltei de lá, eu falei, poxa, será que eu vou continuar nessa área de dar aula, né? E aí, eu lembro na época que assim, eu fiz uma entrevista em dois lugares, né? E um deles fala assim, poxa, era para dar aula e a outra ia me ensinar programação. Aí eu falei, era uma diferença muito discrepante de valores, né? Da aula era muito mais do que programação. E eu lembro na época, eu achei, poxa, vocês me ensinam, né? Vocês me ensinam a programar, eu fico aqui. E aí eu escolhi ganhar bem menos, mas em compensação aprender a desenvolver, né? Então assim, eu tive bastante bons instrutores na prática, né? Então com pessoas que eram bastante desenvolvidas em arquitetura, desenvolvimento, né? Eu lembro até hoje que eu tive um chefe que era bastante interessante. Ele chegava assim e falava assim, olha, você vai montar alguma coisa, desenha. Aí eu, todo agitado, não, mas eu só quero a solução, me passa aqui. Desenha. Eu, não, desenha. Aí eu pegava a folha, ficava meia hora fazendo desenho. Agora olha lá a API, olha lá o framework. E aí isso foi abrindo os olhos que fala assim, poxa, não, às vezes não é a solução mais fácil, porque muitas vezes a gente acha que o desenvolvimento é só código. E a gente esquece que desenvolvimento é uma arte, né? É um insight que... Você vê, né? Hoje você tem o chat GPT, você digita ali, ele monta um código, Uhum.
né? Mas o que te agrega valor, né? Então, as pessoas agregam valor, né? Os insights, tudo agrega valor, né? Então, nessa trajetória dessa carreira aí, com essas boas pessoas que foram me ensinando, né? Passando por essa trajetória toda, eu acabei aprendendo que o insight ali, ter não falo feedback, mas ter uma visão além do código acaba fazendo muita diferença no dia a dia, Então, principalmente em dados. pô, legal. Então você já tem esse viés de dados já lá desde o começo, né? Pô, Né, tem que bater o olho ali e fazer, poxa, tem alguma coisa tem aqui alguma que coisa dá, né? errada. Você pode ver que a área de dados, ela começou muito antigamente era muito dado estruturado, né? Então você tem a montagem ali dos data warehouse, né? Mas você vê que com a demanda crescente hoje de tecnologia, você pode ver, hoje mesmo eu tenho certeza que você foi lá, tirou uma foto, fez um comentário, né? Fez uma publicação, um post, né? Então passou muito mais dessa parte de dados estruturados para dados não estruturados, né? Então como a gente trabalha para pegar esse valor? Então a área de dados ela vem acrescentando tudo dentro disso, né? Pô, legal. E o que que você faz hoje, só para eu entender, né? Qual que é seu cargo hoje e o que que você faz? Hoje eu trabalho bastante com a arquitetura da solução, Tá. né? A parte de engenharia, né? Então, desde a parte de, poxa, você tem um projeto, né? Então, como que eu vou desenvolver esse projeto de dados, né? Como eu vou estimar, quais são as ferramentas, né? Trabalho bastante com a AWS hoje, né? Pô, legal. Então, é, quais são os mecanismos que você vai utilizar, performance, né? Coletas, né? E uma coisa que eu vejo bastante hoje em dia é que não é simplesmente trabalhar com engenharia. Você tem que ter uma arquitetura, né? Você tem que ver o que, que agrega valor para o seu negócio, para o seu cliente, né? E Escolher as melhores ferramentas, né? escolher as melhores. Porque o mercado hoje ele é cheio, Nem, né? Você tem um leque ali, nem né? tudo é martelo. Nem tudo. Exatamente. Você pode ver que. Eu acho que é uma boa analogia, né? Você tem um martelo lá, você pode Exato. bater, né? Mas o martelo ele pode fazer muito mais do que bater, né? Sim. Matar as pessoas. Mas, ouvinte, hoje você está muito mais na frente na área de dados, né? Isso. Falando um pouquinho, hoje a gente tem algumas figuras, né? Cientista de dados, hoje a gente tem, né, o analista de dados, o engenheiro de dados, enfim. Uhum. Qual que é a diferença desses caras, né? E até para as pessoas que não conhecem, né? Pô, o que que um engenheiro de dados faz, o que que um analista de dados faz, o que que um arquiteto de dados faz. Vamos pensar na estrutura da solução como um todo, né? Então, poxa, você tem um pipeline de dados. Você vai receber o dado de um lado e vai disponibilizar ele para o outro, né? Então, você tem uma parte, por exemplo, que seria o discovery, Uhum. né? Então, por exemplo, os dados que eu tenho te atendem, né? Como que eu posso coletar? Onde estão esses dados, né? Então, você tem aí uma figura do analista, né? Que vai pensar numa solução, que vai pensar num insight para você poder entregar um dado, né? Montar um Power BI. E aí, a partir disso tudo, tem a parte da engenharia, né? Então, o engenheiro, o que, que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com a coleta de dados, né? Quais são os mecanismos que vai receber os dados, como que vai disponibilizar esses dados, né? Como que vai trabalhar com esse pipeline. Então, aí você tem arquiteturas, por exemplo, como arquiteturas de medalha, né? Você divide lá o seu data lake, como você vai montar um data lake, um data house, né? Então, o engenheiro está aí nisso aí. E o arquiteto de dados, ele está ali simplesmente para apoiar qual é a melhor ferramenta. Então, por exemplo, você vai utilizar, pensando na AWS, né? Você vai utilizar como ETL, uma Lambda, um Glue, qual que é a melhor performance, né? Da onde que esse dado vem, para onde que esse dado vai. Para onde ele vem, para onde vai, né? E uma coisa muito importante que assim, não só é o pipeline disponibilizar os dados, mas a gente tem que pensar também na qualidade dos dados. E esse é um grande diferencial que muitas empresas não pensam, que é como que eu vou coletar esse dado, mas qual é a qualidade que vai me disponibilizar? Por exemplo, um campo de CPF. Pô, se vir vazio o CPF, ou CPF errado, ou um CPF inválido, isso não agrega valor, né? Não. Então, essa parte de área de dados, ela precisa ter governança,
né? Então, essa governança de dados, ela é um diferencial para poder entregar qualidade para as empresas, né? Então, por exemplo, recebi o dado, né? Aí eu tenho lá 3 bases que tem o CPF, mas qual que é a melhor que eu posso usar, né? Então, aí entra o arquiteto para ajudar a definir, por exemplo, perfilamento de dados, né? Então, para saber qual é o melhor local que eu posso coletar. A parte de observação dos dados, né? Que a gente pode falar que é uma qualidade. Então, por exemplo, a AWS disponibiliza algumas ferramentas para isso, né? Você tem o Databril, você tem o Data Quality, que você pode aplicar qualidade e observação dos dados em várias camadas, né? Desde a coleta do dado até a disponibilização, né? Então, essas pessoas são importantes, né? Desde um analista, um engenheiro, um arquiteto e a governança. E o cientista? E o cientista? Onde fica o cientista disso? O cientista, coitado, ele é um cara que é, às vezes, muito descriminalizado, né? Porque muita gente acha que cientista é engenheiro, e não é. Cientista não é um engenheiro. Cientista ele é um cara um pouco mais matemático, né? Então, por exemplo, diferente de um analista que vai pensar, por exemplo, no Power BI, o cientista ele vai pensar numa solução que ele vai prever, né? Prever um churn, montar um modelo preditivo, né? Então ele está muito focado ali no negócio também. Ele está muito focado no negócio. O cientista é uma divisão de 4 etapas, né? Então, um cientista ele tem que ter um conhecimento de programação. Por quê? Porque ele vai mexer com Python, né? É a principal linguagem, vai usar ali algumas bibliotecas, tudo, né? Ele também tem que conhecer negócio perfeitamente, porque ele é um braço de negócio. Cientista de dados sem negócio junto não tem cientista de dados, né? Ele também tem que conhecer um pouco de estatística, e aí é um diferencial muito grande que acontece, e um erro que acontece nas empresas, que normalmente a pessoa pega um cara de programação e põe como cientista. O cara vai montar um modelo? Vai. Vai. Só que ele vai conseguir entregar um modelo com a melhor acurácia? Ele não conhece as que faz atrás da biblioteca. Então, a parte matemática tem que estar conhecendo ali. E a parte de data visualization, né? Então, por exemplo, eu vou montar lá um modelo, mas eu tenho que conhecer o negócio, eu tenho que programar, eu tenho que ver se a matemática ali está correta, mas eu tenho que também saber me expor, né? Então, eu tenho que saber apresentar um gráfico, montar uma apresentação para o negócio. Por isso que ele tem que estar junto ali, né? Então, ferramentas de visualização, gráfico, né? Usa bastante o PowerPoint, né? Mas também o Power BI, né? Que está ali junto para poder auxiliar A nessa ferramenta é o jornada. meio, né? O meio É de... o meio, simplesmente é o meio. E pelo que você está me falando aí, existe um certo nível de maturidade das empresas entenderem, né, que precisam de toda essa estrutura e até mesmo de tamanho, né, até mesmo de ter budget para Exato. suportar uma área dessa, né? E aí, né, eu faço esse deparo. Quando eu sei que minha empresa ela está preparada para ter uma área com cientistas de dados, analistas de dados. Bem, a empresa ela pode começar pequeno, né? Então a gente pode começar coletando os dados, fazendo a engenharia, porque não adianta você contratar um cientista de dados se você não tiver uma governança e não tiver uma engenharia de dados. Você precisa preparar o dado, né, para você poder disponibilizar, né? E é que nem eu comentei, né? Para você ter um cientista de dados, que você falou, né? A questão do budget e tudo, né? Primeiro é que a empresa tem que ter uma maturidade e entendimento de um cientista de dados. Cientista de dados, o nome já fala, né? Cientista, né? Que trabalha com dados. O que seria? Pensa, por exemplo, num cientista que está fazendo uma pesquisa normal. O cara vai lá e vai verificar, por exemplo, essa água aqui, vou colocar aqui algum tratamento, tudo, e vamos ver se ela, sei lá, vai se tornar uma água com gás. Ele vai lá, pesquisa, coloca lá os componentes, coloca todo o tratamento, e o que acontece? Não funciona. Deu errado? Não.
Mas eu investi dinheiro para transformar isso aqui com água com gás. Mas é exato. Esse é o resultado da pesquisa. Quer dizer, se você seguir dessa forma aqui, ela não vai te trazer resultado. E o cientista de dados é a mesma coisa. Às vezes você fala, poxa, eu quero investir dinheiro naquele produto. Preciso que você faça uma ciência de dados, faça uma análise, faça uma estatística daquilo. Aí ele vai. E qual que é a resposta? Não investe, que não vai funcionar. Pô, mas eu estou aqui preparado com a minha equipe, marketing, não investe que não vai funcionar. Né? Então, o resultado negativo é um resultado. E muitas empresas não estão preparadas para ouvir isso. Né? Elas querem ouvir, poxa, eu investi aqui, mas eu quero que me dê retorno. Não. Essa é a ciência de dados. Às vezes a análise, a previsão, te mostra que não é esse o caminho que você deve seguir, o caminho A, mas deve seguir o caminho B. Então, o cientista de dados ele é muito importante para a corporação, mas a empresa tem que ter uma maturidade para isso também. Entendi. Empresas pequenas, por onde devem começar? Olha, eu já peguei algumas empresas pequenas, empresas que estejam começando a trabalhar com dados, né? E eu falo assim, primeiro, eu acho que assim, tudo é importante você entender a necessidade do seu negócio, né? E você quer começar a trabalhar com dados, né? Pensa numa plataforma para utilização, né? E, como que eu posso dizer? Você tem que ter pelo menos alguém de engenharia, né? Você tem que entender os papéis do seu profissional, dos seus colaboradores, né? Então, precisa de um engenheiro para fazer essa coleta, essa transformação de dados, né? Então, eu falaria, comece pelo seu ambiente, entendendo a importância do seu dado, para que você quer aquilo, né? E contrate pessoas certas nas direções certas. Você tem que saber o porquê, né? Também não adianta Tem que saber o porquê. querer pesquisar dados, né? Querer tratar dados, né? Fazer É tudo porque senão você coleta e não vai adiantar nada, né? Por exemplo, você pode montar uma ferramenta que vai coletar dados do Facebook. Mas se você não sabe quais são os insights para utilizar aqueles dados, você vai ter um monte de dados que não vai te agregar valor. Então, tem que saber. Sempre trabalhar junto com o negócio, essa é a solução. Pô, legal. Eu imagino que hoje, o desafio hoje, até mesmo pelas ferramentas, né? Muitas ferramentas até em cloud, né? Com a facilidade de acesso que a gente tem hoje, o volume de dados, ele não é um desafio mais, né? Ou você acha que é? É um pouco sim. Ainda o problema é que às vezes a volumetria, né? Hoje a gente tem várias ferramentas para armazenamento até barato dessa volumetria de dados, né? Um S3 ali Um S3, um bucket da da AWS AWS. é a melhor opção para você armazenar, né? Mas ter essa volumetria de dados, você tem que pensar. Esses dados são destrutivos? Então, eu vou apagar e sempre vou receber tudo? Esses dados são incrementais, né? Então, como que eu vou fazer esse pareto aí, esse paralelo desses dados aí, né? Então, você tem que pensar nessa volumetria. E ela vai ser importante porque isso vai depender muito do seu job. Qual é a melhor solução? Então, por exemplo, a AWS, ela disponibiliza hoje, por exemplo, você montar lambdas, né? Que são um ETL mais barato, vamos dizer assim, né? Mais barato, só que ela tem um tempo limitado de até 15 minutos. Você tem o Glue, que é um ETL mais robusto, né? Para você poder trabalhar ali. E às vezes você fica pensando, poxa, qual que eu devo usar, né? Então você tem que entender a sua volumetria, seu tempo de acesso, para você saber qual a melhor ferramenta que você vai utilizar. Pô, legal. 20, tem algum projeto legal aí que você, pô, análise de dados, estrutura, teve um resultado bacana, tanto para a empresa, né, até mesmo para a sociedade? A gente estava falando de um projeto do Ministério Público. Esse é um projeto interessante, né? Ele é um projeto totalmente voluntariado, né? Então, até mandar a Silvia, um beijo, né? Que a Silvia é o que coordena, né? Esse projeto, né? E é um projeto bastante interessante, né? Não é um projeto com fins lucrativos nenhum, mas ele é um projeto bem legal, que ele é um projeto que faz uma diferença porque é um projeto de violência doméstica.
Pô, que legal. Então, ele utiliza o CR, utiliza uma inteligência de IA, né, para coleta de dados de processo. E a ideia desse projeto, que eu acho que é um projeto que vai beneficiar bastante a população, é, por exemplo, dar uma análise, né, e você conseguir prever, né, quando que pode ocorrer de novo pode ocorrer um homicídio, pode ocorrer, por exemplo, um crime, né? Qual é a gravidade da situação? Porque hoje no Brasil, o que que acontece, né? Hoje no Brasil, quando você tem uma ocorrência, né? Um BO, uma ocorrência, né? De violência doméstica, né? Isso vai para a mão de um juiz. Um juiz vai ter que analisar, ele vai pensar, aí às vezes tem medida protetiva, mas não entendeu a gravidade da medida protetiva, né? Então a ideia desse projeto ele gera uma capa do processo. O juiz bate a mão, olha e fala, poxa, a probabilidade de acontecer algo mais grave é muito maior. A ocorrência desse crime está grande. O que que acontece? O próprio projeto dá sugestões do que fazer, né? Poxa, então dá aqui uma assistência maior, né? Encaminha a pessoa, dá uma proteção. Então, esse projeto, ele ajuda o juiz a tomar uma melhor decisão, né? Pô, que legal, que legal. E é um projeto legal, ele E tá em ganhou até... fase de desenvolvimento, já tá em... Ele tá quase em fase de conclusão, Aham. né? Ele ganhou um prêmio, acho que foi em Santa Catarina, como projeto de inovação, Caraca. né? Foi bastante interessante, né? Isso no ano passado, né? E ele é um projeto que ainda está em algumas fases, né? Dentro do Ministério Público. Então, é um projeto bastante interessante, assim, É de um seguir. projeto que não deve. Assim, esse é o tipo de projeto que a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, porque é o tipo de coisa que a decisão a gente já sabe, né? É, A decisão que um juiz, né, ou qualquer pessoa que tá à frente de uma tomada de decisão, cara, violência doméstica chega a ser absurdo, né? sim. A forma que a gente vê assim, a gente não conhece a metade do que acontece, né? E é essa a ideia da ferramenta. Então, acho que é aí que o desenvolvedor, né, vamos dizer assim, é aí onde os dados agregam, né? Juntar esses insights, essas soluções, Uhum. onde a gente não consegue ter uma Sim, visão maior do problema, né? sim. Pô, Então, isso bacana. ajuda E aí, bastante. o que vocês usaram nesse projeto, falando de tecnologias? Você pode falar um Cara, pouquinho? posso. Ó, bem, Da, Python é da onde que vida, né? vem, da onde que vem os dados, como você trabalha? Os dados ele vem de processos mesmo, né? Uhum. Processos do. Isso é aberto? Não, Tá. é tudo sigiloso, né? Tem assinado cláusula, tudo, né? Tudo é sigilo, né? Mas a solução em si, o que que ela faz? É uma solução em Python, né? Utiliza bibliotecas de OCR, né? A ideia é a utilização de bibliotecas de machine learning, né? Isso open source ou vocês têm Open alguma... source. Pô, legal. E tem esse nível de ferramenta open source? Tem. Hoje a gente está bastante evoluído, né? De ferramentas para utilizar, tanto em engenharia como em ciência de dados, né? De bibliotecas que conseguem fazer muito coisa que 2 anos atrás não fazia, né? Hoje a gente, eu acho que na época a gente já tinha uma grande volumetria de dados anteriormente, né? Mas a gente não tinha poder computacional para isso. Hoje a gente já tem, né? Então as ferramentas hoje elas trabalham muito mais rápidas, né? De poder fazer essas análises, né? Então tem bibliotecas no Python, né? Que, poxa, Matplotlib lá gera os gráficos automaticamente, né? Tem bibliotecas que já geram modelos. E aí que é o perigo da coisa, né? Porque a biblioteca gera fácil, né? Mas se você não tem um bom profissional para analisar isso, né? Ele pode gerar errado. Eu vou dar um exemplo bem clássico, assim. Imagina que você ensinou o computador a, a sempre analisar um perfil comportamental, né? Então ele vai lá e sempre analisa. Poxa, então
A pessoa, vou botar um caso da violência doméstica, né? A pessoa Uhum. agressiva? Sim, 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 não. Aí, beleza, você gerou seu modelo. A pergunta é, o seu modelo aprendeu a detectar o sim ou ele aprendeu a detectar o não? Quando ele te dá lá 80%, 89% de acurácia, que as pessoas ficam muito em cima da acurácia, né? Pô, meu modelo tá performando lá, tem quase 100% de acurácia. Legal. Ele aprendeu certo? Ou será que ele aprendeu ao contrário? Né? Então, essa parte o cientista de dados ajuda bastante. Ele analisa, né, fazendo as matrizes, tudo, né, as correlações, né, Pô, legal. analisando as melhores variáveis para ver se ele aprendeu certo ou aprendeu errado. Às vezes pode ser que ele aprendeu errado, você acha que é certo. Entendi. Pô, legal. Falando um pouquinho de inteligência artificial, você tem estudado isso, tem aplicado? Tem. E como que Ah, você vê isso? Para você, qual que é o olha, impacto disso, tanto no nosso dia a dia quanto até na sociedade? olha, eu acho que a gente estamos caminhando para isso, né? Então, vamos pensar a ferramentas que a gente não tinha um pouco atrás, né? Eu até estava mexendo esses dias aqui no chat GPT, né? E eu achei muito interessante, porque você imagina que você fala assim, poxa, eu preciso de um código de Python que me gere um arquivo texto. Já saiu. Pô, legal. E você continua a frase, isso que é o mais legal. Você poderia colocar numa classe? Pô, tá aqui. Pô, esse arquivo texto poderia ser um arquivo de configuração? E poderia colocar um exemplo nisso? Pum, tá aqui. Poxa, né? Então, o que que acontece? A inteligência artificial ela veio nos ajudar no nosso dia a dia, né? Então você consegue gerar mais rápido do que você tinha antigamente, né? Pensa na nossa época lá, né? Do sofrimento da IBM lá, né? Pega lá o projeto e rala e desenvolve código e código. Quanto tempo a gente perdia em trabalhos estruturantes, né? Exato. Classes que são utilitários, né? O classe para montar aqui uma função que faz transformação, Helpers, helpers, repositórios genéricos. exato, né? E aí a gente gasta muito mais tempo em código do que em valor, né? A gente está caminhando para uma nova era, nova era onde a ferramenta não é mais o essencial, mas sim o profissional, né? Então eu vou dizer até assim, posso até me arriscar, né, dizer, mas todo profissional que acha que vai se segurar no código, esse profissional vai estar destinado ao fracasso no futuro. Se ele não estiver junto com o negócio, se ele não estiver junto criando os insights, pensando além do seu tempo, né, não vai chegar muito longe, né? Porque o chat GPT ele faz. Eu fui fazer lá um programa ali em casa, né? À noite, pum, 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 só escrevi, ele já me gerou tudo. Coisa que quanto tempo eu fiquei lá digitando, escrevendo, já gerou tudo. Mas aonde você encaixa e aonde coloca o valor é onde fica. Eu posso até dar um outro exemplo de solução de inteligência artificial, uma solução de análise de imagens. Né? Eu fiz uma solução de análise de imagens radiológicas para detecção de fraudes. E aí, olha que interessante. A tecnologia, ela foi como um projeto também inovador na época, né? Mas a tecnologia é tudo que já existe no mercado. Aí a pessoa fala assim, pô, mas, ô Venturi, mas o que você desenvolveu assim de tecnologia, de inovação? Não, a inovação não é o código, mas a inovação é você juntar as pontas e agregar o valor. Isso é inovação, né? Você agregar o valor juntando as pontas, né? Hoje a gente tem tudo, tem biblioteca para ler, Tecnologia virou commodity, né? virou commodity. Virou commodity. Você vai lá no supermercado, você escolhe, né, o arroz, né? E às vezes você vai pelo menor preço, né? Uhum, Tecnologia, às vezes, hoje está caminhando para isso, né? Você uhum, escolher, sei lá, a linguagem que talvez o custo-benefício acaba sendo menor, né? uhum, Então, até mesmo a gente como consultoria,
o que a gente acaba entregando na ponta é valor, né? Porque Exato. alocar um profissional por alocar, né? A gente tem a rodo aí e players muito maiores do que a gente, né? Então, se for só preço, né? É commodity, né? Commodity. Então, o que mais a gente consegue agregar além da tecnologia, né? Que é o meio, inteligência de mercado, análise de dados, né? Tudo isso que Exato, você né? trouxe aqui. Pô, legal. E aí, fala um pouquinho mais, cara, inteligência artificial. Você tem algum case legal que você usou em alguma empresa e que Esse fez de fato de diferença? esse de análise de imagem radiológica é interessante, né? Porque pensando na área da saúde, né? Pensando na área da saúde, às vezes acontece tem muitos problemas, né, de materiais, Uhum. que a gente chama de materiais de OPME, né? Que acabam, por exemplo, imagina que um médico pede 5 parafusos, né? Só que na cirurgia, na verdade, só usa 2, né? Então aí você precisa aplicar uma inteligência artificial ali para detectar os tipos de exames, tipos de procedimentos que são utilizados para saber o tipo de materiais, para você evitar desperdício, evitar fraude. Então, esse, por exemplo, de imagens radiológicas foi um case bastante interessante, né, de detecção. Análise de preditiva de imagem, né? Era imagem dental, né? Entendi. E na época era uma coisa interessante, que a minha esposa ela é dentista, né? Então eu usei a sabedoria dela para aplicar dentro da ferramenta, né? Pô, que legal. E aí o que que acontece? É uma coisa até interessante, né? Pensando nesse case, né? Por exemplo, são fraudes que acontecem na imagem radiológica. Então, por exemplo, imagina que você vai lá no dentista, né? Aí você pede para fazer uma extração de dente. Uma extração não, uma obturação, por exemplo, né? Aí ele vai lá, faz a obturação sua, pronto, tira lá a radiologia, né? O raio-x e beleza. Aí beleza, eu vou lá, passo no dentista, faço uma limpeza. Só que ele usa o raio-x, inverte e fala que eu fiz também uma obturação na parte de cima, né? Então, essa solução era bastante interessante, que ela detectava se a imagem já existia, ela conseguia identificar se houve a alteração na imagem, né? Então, por exemplo, você pegava a imagem lá, se você fizesse uma alteração na imagem, que não é visível a olho nu, ele conseguia detectar, né? Pô, que legal. E só nisso daí, só para você ter uma noção, dependendo da ocasião, né? Porque as operadoras elas não conseguem, né, identificar tudo isso. Imagina a quantidade de milhões de imagens que existe. E é manual, né? Então o dentista vai lá e fica lá. Não, esse aqui passou. Esse aqui, né? Eles conseguem analisar cerca de 3 a 4%. A solução analisava 100%. E identificava e passava, né, para o operador. Então, essa é a parte inteligente, né? É você saber usar o operador da maneira mais certa, né? Então, você não pega para uma amostragem, né? Você pega lá, fala, poxa, a inteligência artificial separa o que ele encontrou e ele consegue analisar tudo para ver se realmente condiz ou não com essa fraude, né? Então, essa é uma solução bastante interessante, né? Teve outras soluções também de análise de documento, né? É, processo de judicialização também é bastante interessante, né? Que é prever quando a sua reclamação vai virar um processo. O processo no Brasil é muito caro. Muito cara. É muito caro, cara. Saúde no Brasil é caro, processo, né, judicial é muito caro. Então, por exemplo, imagina que você é uma empresa que oferece um produto, né? Você está ouvindo aquela reclamação. Qual é a probabilidade da pessoa abrir a reclamação e qual é a probabilidade dela ganhar? Isso na saúde é muito importante, né? Porque muitas vezes o que acontece, imagina assim, um médico, você tem que usar um tipo de medicamento específico, né? O medicamento A. A operadora oferece o mesmo medicamento, só que da marca B. Só que o médico fala que você tem que tomar A. É o mesmo medicamento, né? Só que a operadora não libera. Aí a pessoa entra com um processo, né?
Aí a pergunta é, qual é a probabilidade da pessoa ganhar esse processo? Se a pessoa tem uma probabilidade alta de ganhar esse processo, já libera a medicação. É prejuízo, é problema, é prejuízo, né? Se ela não tem probabilidade, poxa, vamos conversar, vamos negociar, né? Então, esses desvios, esses outliers que acontecem, geram muito problema dentro da saúde. Que legal, cara. Falando um pouquinho de. Vamos voltar para o básico, né? Para quem não conhece ou para quem até tem interesse em entender o que é inteligência artificial, né? Explicando para leigos aí, o que a gente pode definir, o que é inteligência artificial e é, como, além do chat GPT, pessoas, né, do dia a dia que não tem muita interação com tecnologia pode se aproveitar do uso de inteligência artificial. E como que ela está moldando, você falou um pouco, mas o que você acha aí no sentido de sociedade, como que ela está moldando aí nossa sociedade? Uma pergunta difícil. Mas, assim, O básico, o que é inteligência artificial? bem, a inteligência artificial ela é um processo, né? Que pode se utilizar, como eu posso descrever? Pode utilizar desde mecanismos, ferramentas, né? Para você ter um insight dentro do seu negócio, ou agilizar, ou tomadas de decisões mais assertivas do seu negócio, né? Então, isso já aplica inteligência artificial. Mas no dia a dia, a inteligência artificial está aplicada quase em tudo, né? Então, vamos botar lá, desde uma Alexa que já está na sua casa te ajudando, né? Desde uma geladeira, uma máquina. A máquina de lavar em casa minha lá, eu fico bobo. Você coloca a roupa lá dentro, ela pesa, analisa qual é o tipo da roupa e ela determina quanto tempo ela vai lavar, quanto tempo ela vai precisar de secar, né? Então isso muda a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, antigamente você tinha que chegar lá e falar, pô, o que eu vou colocar? Quanto tempo eu ponho para lavar? Aí, põe na secadora, não secava a roupa direito, né? Você fala, poxa, eu deixei 1 hora, mas pegou a roupa pesada, né? Uhum. E ficou 1 hora e meia, precisava ser, e agora não. A máquina de lavar, ela entende qual é o tipo da roupa, o peso, e ela já determina. a- Então, elas são mais eficientes economicamente, é, tecnologicamente, economiza energia, água, né? Então, a inteligência artificial está aí, né? A inteligência artificial está desde uma máquina, numa televisão, no dia a dia, no celular, né? Ou até mesmo, eu falo até uma atitude comportamental, né? Às vezes a gente pega aqueles aplicações assim, você olha assim e fala, poxa, é assim que eu vou ficar velho, né? Esses dias eu estava até brincando em casa, né? Eu coloquei assim, eu olhei e falei, poxa, minha esposa não vai ficar velha. Daqui 3 anos eu vou estar acabado desse jeito, velho. Ela não mudou nada. Mais careca eu não vou ficar. Pô, não mudou nada, você tá querendo formal? Eu vou estar acabado, né? Então, eu acho que no dia a dia ajuda muito, né? E hoje as crianças já estão crescendo nesse meio, né? A minha Educação, né? A educação. educação, cara. Mas você não acha que isso acaba prejudicando um pouco até é, a linha de raciocínio das crianças, até Prejudica. não das crianças, né? Do próprio ser humano. Hoje, pô, né, gerar um código, pô, o cara tá com dificuldade, ele não vai mais bater a cabeça para resolver aquele problema. Ele vai pro chat GPT, vai descrever o problema e às vezes já vem com a solução. Pô, não pensou. Não Já penso. existia, já existia isso no Stack Overflow, mas você precisava procurar, você precisava analisar. Era um pouco mais difícil você ter esses insights. Hoje é muito mais fácil, né? Uhum. Eu entendo que para a educação a gente tem muito mais acesso de, né, pô, quero resumir um livro, cara. É absurdo o quão inteligência artificial ajuda a gente a ter um insight de um livro que, pô, demoraria talvez Eu um, fazia dois isso meses. no Word, aquele resumo que existe no Word, sabe? O clipes, Clips, né? pô, Escrever o clipes, faça o resumo. Aí eu copiava resumo de 20%, era a introdução, 40% era na minha conclusão. e é verdade.
E hoje pode ser que, né, uma ferramenta que veio para otimizar o nosso tempo acaba tornando as pessoas talvez mais acomodadas, né? E não Sim. vendo que talvez um gap, uma necessidade de aprender alguma coisa, vai delegar isso para uma ferramenta, né? Para uma inteligência artificial. Eu acho que tudo vem de como que você conduz a sua vida para isso, né? Eu vou dar um pouquinho assim, um histórico um pouco passado, né? Poxa, pegava lá os nossos pais, pô, tem que fazer a conta, né? Papelzinho, caneta, plum, 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 Tabuada, plum, tem que decorar. tabuada, decora. É tipo, pô, tem que saber na ponta da língua ali, né? Então, Uhum. era muito bom, muito menos de conta, né? Aí, as calculadoras ficaram mais acessíveis. Acessíveis. O que que aconteceu? Todo mundo vai para calculadora. Você vê hoje em dia alguém fala assim, pô, fazer uma conta básica. Alguém fala assim, ah, não, peraí, já te dá a resposta. Não, porque a pessoa puxa ali e faz na E calculadora. acessíveis num celular, né? Acessíveis num celular, né? No, Num no relógio, relógio. né? No smart. Então, acabou se tornando acessível, né? É, e aí a coisa está evoluindo cada vez mais para isso, né? Então, tudo depende da forma que você vai conduzir, né, a educação daqui para frente. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico, né? Algumas coisas em casa, por mais que a gente trabalhe a tecnologia, a gente parece que é meio arcaico em casa, né? Exatamente para ajudar que não faça a tecnologia deixe de parar de pensar, de ser criativo, né? Então, eu até falo assim, né? Poxa, meu horário de serviço tá ali, ó, marcado, mas deu horário para pegar minha filha, pô, esse horário, até ela dormir é dela, né? E nesse horário, pô, a gente lê livros, né? A gente pega, lê livros, conta história, né? E a história É... se resume no chat GPT ou não? Não, Eu faço isso com minha filha. você pega A aí. Ana Lu tem uma criatividade, porque, e cara, assim, pô, tem hora que você não tem criatividade mais pra. Não, agora eu quero uma história de uma criança com cachorro nas montanhas, não sei o quê. Eu falei, puta, eu quero uma história pra uma criança de 6 anos que o cachorro tá na montanha junto com a Chapeuzinho dos Caixinhos Dourado. Aí, pô, já era a Não, história você ali. tá muito mais moderno. Hoje fui contando uma história até ela chegar na escola, né? É bem interessante esse papo. Aí, pô, eu comecei com a história da Alice, né? Alice no País das Maravilhas, né? Pô, só que eu me perdi no meio da história, no meio do caminho, né? E ela já tava chegando, né? Eu falei, pô, aqui tem a. Nem lembro se tinha a bruxa branca, né? O vermelho. Nem lembro mais. Aí ela pegou e falou assim: e aí, o que que aconteceu? Eu falei assim: aconteceu que elas fizeram as pazes, viraram as amigas, agora você pode entrar na escola. Resumiu, fim. Então eu vejo que tem uma comodidade da gente ter ali a resposta rápida, né? É, Onde que obrigaria a gente a pensar, raciocinar, ser mais criativo. É óbvio, né? Que, pô, é ilimitada a fonte de histórias, né? né? Mas eu entendo que, pô, sei lá, vou mandar um e-mail, né? Uhum. Pô, você criou o e-mail ali rapidinho e tal, me ajuda a formatar esse e-mail, com tal tom de voz, blá, blá, blá. Pô, você já tem alguma coisa que você ia pensar para Eu para acho que ajustar. eu vou chegar no ponto, logo naquele comecinho da nossa conversa, lá com um antigo gerente meu, né, um líder que me ensinou a programar, né? A ferramenta estava lá acessível, né? Então, eu queria a resposta rápida. Que às vezes, cara, dava uma raiva porque era só um if. Resumia. E o que que ele fazia com toda a paciência do mundo? Sentava do meu lado e falava: desenha. Então, acho que a melhor que eu posso instruir, passar e explicar para as pessoas é que, assim, por mais que a tecnologia funcione, agilize, é mais prático, gente, senta e desenha. Desenha. Entenda como aquilo funciona. Né? Ah, eu gerei um código lá no chat GPT. Legal. Entenda o porquê. O que que é aquele código você pode melhorar para aplicar no seu negócio, né? Ele vai realmente trazer um insight, porque ele vai gerar um código, mas você nem sabe se é performático, né? Aí às vezes você fala assim, poxa, eu estou fazendo uma ingestão de dados aqui, demora 7 horas. Tem alguma coisa errada, né? Não era para demorar isso, é coisa de 15 minutos, 3 minutos, né?
Então, senta e desenha, né? Porque cada vez mais a tecnologia vai deixar o nosso trabalho para trás. A mão de obra técnica, né? Que eu falo, a mão na massa, ela vai ficar mais para trás. Vai ter cada vez mais ferramentas que vão agregar e vão facilitar isso. Mas o profissional que vai sentar e desenhar, esse sim vai fazer a diferença. Esse sim vai entender. O cientista que vai entender por que, que aquele modelo funciona assim, isso vai fazer a diferença. O engenheiro que vai entender qual é a melhor estrutura para fazer a gestão do seu dado, esse cara faz a diferença. Um arquiteto que vai falar, poxa, utiliza a ferramenta A, a ferramenta B, que sabe conversar com o seu negócio, com o profissional, esse aqui sim vai fazer a diferença. Bacana. Na área da saúde, para onde você vê que está indo? Inteligência artificial, onde que está ajudando aí esse segmento? Você que pesquisa bastante. Na área da saúde, a inteligência artificial ela vai ajudar muito a população a reduzir custo, como por exemplo, plano de saúde, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim: poxa, cara, plano de saúde é absurdamente caro. É, realmente, mas por quê? Há desperdício, a má informação, né? Eu falo até uma coisa interessante, que às vezes a população não sabe, né? Mas se você tem um convênio particular e você usa o SUS, o SUS cobra do convênio particular. Não sabia. Tem lá a agência reguladora lá, ele cobra do convênio particular. E você fazer ao contrário, também, né? Então, existe essa paridade, né? Então, também a população também saber utilizar a forma correta a saúde, também faz. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou lá, eu vou passar no clínico geral. Poxa, clínico geral é o mais caro. Vai no especialista. O especialista é mais barato que o clínico geral, porque você vai passar no clínico geral, ele vai olhar e vai receitar para você ir para o especialista. Ah, mas tem dinheiro. Mas isso encarece a saúde, né? Outra coisa que a inteligência artificial também vai ajudar bastante, por exemplo, custo de internação. Custo de internação, cara, uma internação de uma pessoa, a diária, e sem falar de medicamento, ela é acima de R$ 10.000. Uma diária. Aí imagina que você tem que ficar 2 dias na internação. Só que o médico não aparece nesses 2 dias. Aparece no terceiro. Então, só isso aí já foram o quê? Mais de 30 mil, R$ 40.000. Só que, pô, 10 mil à toa, você já podia estar em casa, né? Então a inteligência artificial ajuda, por exemplo, a você saber sobre a previsão de melhora de um paciente, a predição de leito. O Einstein, o Albert Einstein, ele tem até uma estrutura bem interessante, que eles conseguem prever o seu leito, né? Então você chega lá no hospital, ele olha assim e fala, poxa, legal, qual que é a probabilidade de você ficar internado? Né? Ah, pô, é X%. Então, se a probabilidade é muito alta, ele já prepara o melhor leito para você. Olha a dinâmica, né? Então, quando você entra com a documentação tudo para ser internada, já está pronto o seu leito. Isso Né? influencia na ponta, né? No final, talvez. No final, na ponta e no final. Uhum. Você tem o paciente entrando no melhor leito e você tem a satisfação, o NPS no final, né? Sim, e o dinamismo. Então, por exemplo, imagina que eu e você a gente precisa usar o leito. Mas a minha probabilidade de ser internada seja maior. Então já prepara o leito, entendeu? Pô, os dois têm uma probabilidade alta. A gente já separa 2 leitos, né? Tem até quando eu estava fazendo o mestrado, tem um caso interessante, né? Eu fiz um modelo, né, junto com a turma, junto ali, né, na pesquisa ali. E esse modelo, o que que fazia? Ele fazia análise, né, das pessoas que tinham probabilidade de ficar internada, tudo, né? E essa análise ela é interessante assim, por exemplo, na sua vida, né? Qual o tempo que você usa mais na parte médica? Aí era legal que assim, quando chegava aos 17 anos, tinha um pico que os seus ficava a internação. Depois caía. Aí, Dos caramba. 17 aos... Não, 17 anos. 17 anos e caía. E aí a gente chegou na conclusão que os 17 anos é porque o jovem está se arriscando mais, né? E quando chegava aos 40, O cara tá pegando o carro do o pai cálculo sem permissão. tá chegando, é quase isso. E olha que legal, quando chegava nos 40, o pico subia de novo e descia. Por quê? Porque nos 40 anos você vai cuidar da sua saúde.
que é um erro também, né? Isso é um corte do sexo masculino, né? Ah, Exato. A mulher cuida melhor da sua saúde, né? Ela tá uhum. sempre lá fazendo exame de rotina, mas a maioria do homem não. E aí a gente fica aquela coisa, né? Poxa, eu vou no médico quando passar mal. É onde gera o maior gasto na saúde, é isso. Porque se você passasse no médico Se você constantemente, não é preventivo, né? você Você. não é preventivo. Exatamente. E o fato de você passar constantemente, isso reduz o custo da saúde. Então a inteligência artificial ajuda isso, é você enxergar isso e ver onde que tá. E era legal que, assim, aos 40 anos, subia e descia. E aí, se você descia mais para a granularidade do dado, que aí é importante analisar o dado, e olha que coisa legal. A gente viu que durante. Opa, ó. Estão me monitorando. Se você olhasse ali na granularidade do dado, né? Você analisava de uma semana os dados do Hospital do Albert Einstein. Você via que na quarta-feira tinha um pico de pessoas que iam passar no hospital. Você imagina o porquê? Quarta-feira? Na quarta-feira? Cara, não é, como fala? Não é ressaca, não. Não. É o estádio de jogo de futebol. Quarta-feira? Caraca. Quarta sempre tem jogo. Mas tá, O hospital é encostado do estádio. entendi. Aí o que que acontece? Mais gente ia pro hospital. Mas os casos de agressão, esse tipo de coisa. Casos que poderiam gerar internação. Então, isso a inteligência artificial ajuda, né? E a análise de dados, principalmente, ajuda Muda o você a ver jogo isso. pra. Muda. Muda o jogo pra sexta. Ou tira o hospital de perto, né? Porque, cara, não tem como remediar, talvez, né? Talvez sim, com prevenção de Mas, mas aí você consegue usar o. polícia, né? Você tem alguma parceria para esse tipo de. Exato. Então, assim, se você consegue analisar e ter essas inteligências artificiais, você tem uma prevenção das coisas que vão acontecer. Então, se você Sim, acha, você vê que na quarta-feira tem pico, o que que você faz? Aumenta lá o plantão médico, né? exato. Exatamente na quarta-feira, né? Se você vai fazer, se você vê que uma região tem muita fraude de imagens, e aí aplica a inteligência artificial, né? Vamos entender, descredencia, né? Credencia os novos profissionais, né? Analisa o que está acontecendo, então você consegue ver, né? Se você está vendo que na violência doméstica, né? Você faz uma análise processual ali, né? E você vê que aquele autor, né? Tem vários casos incidentes, uma medida protetiva já faz logo, né? Então você não Sim. espera acontecer. E hoje no Brasil não, a gente espera acontecer para tomar uma ação. E a inteligência artificial, o estudo de dados vai ajudar a gente a resolver isso. Pô, que legal, cara. Inteligência artificial, machine learning, análise de dados. Quero entrar para essa área. Por onde que eu começo? Você fala o profissional? É, Olha, primeiro que eu falo assim, você tem que amar o que você faz, sempre, né? Eu acho que esse é o diferencial de um profissional, né? Você tem que ter o gosto daquilo, né? Então, o profissional de dados não é o cara que vai, diferente de um desenvolvedor, né? O uhum, desenvolvedor, ele vai lá botar a mão no código, né? O profissional de dados, ele tem muito mais do que o código, ele tem análise, né? Daí que eu falo sempre da governança, né? Ter análise do perfilamento do dado, né? A parte de observação do dado, tudo, né? Então, assim, por onde começar, né? Eu acho que, assim, você pode fazer uma faculdade, pode fazer uma pós, né? Focada em inteligência artificial, engenharia, analytics, né? Para você entender essa questão dos dados, né? E tem que entender que tem que ser um profissional dinâmico, né? Não aquele profissional que é o byte, né? O cara é Bitbyte, né? bit by, né? 1 e 0, né? Escova Não bits. escova bits, isso, acho que é a melhor definição. Não, não pode ser esse profissional. Ele vai ter que ser simplesmente um profissional que vai estar junto com o negócio, então tem que saber um cara que tem que saber falar, comunicar, né? Tem que ter insights, né? Tem aquela expertise, bater o olho e falar, pô, aqui tem uma coisa estranha, né? Então, eu acho que, assim, o amor pela coisa, né? Esse profissional dinâmico. E começa a estudar Python,
né? É Eu uma preciso ferramenta boa. saber desenvolver para começar, para entrar nessa área. Dependendo do caso, tem que saber desenvolver. E aí tem, né, eu vejo que tem muita gente aí que entra para análise de dados, né? Um analista de dados, é a pessoa que vai mais talvez olhar, tomar decisão, ajudar a estruturar através de uma ferramenta. Você vê que talvez esse seja uma porta de entrada mais fácil para um profissional. Eu acho que sim, porque ele já tá do lado do negócio, né? E ele não precisa simplesmente só saber programar, né? Programar sempre é bom, né? Eu falo que eu vim a gente, né? Nós aqui viemos do C Sharp, né? Então, trabalhamos ali com C Sharp, né? Também com .NET, tudo, né? O VBNet e tudo. Mas, VB não, cara. Não, pô. VB não. Essa parte pula, né? A gente trabalhou com VB na IBM, Cara, até Delphi eu trabalhei com ele, né? mas isso depois que eu saí. É, é, é. É porque tinha muitos projetos malucos Não, lá, eu né? trabalhei no. Posso abrir, não é problema. Eu trabalhei na Qualicorp, os projetos da Qualicorp. Então a gente começou com aquelas telas absurdas do. Cara, pô, até Eu lembro esqueci. do projeto. Era, Pô, a tela fazia tudo, né? é, Era uma tela desktop. é a solução mirabolante, né? A gente acha que taca tudo lá dentro e funciona, né? Exato, exato. Era pra quê mesmo, cara? Fazem mais de 10 anos, não lembro muito bem. Turma, aprendam arquitetura, tá? Não taquem tudo, ainda mais a pessoa Na que tá mesma mexendo com o tela. Python, né? Porque o Python, pô, o Python você taca ali do jeito que você quiser e funciona. O Python é lindo, né? Tudo que a gente tem que se preocupar com código, o Python se preocupa com código, né? Mas aprendam que tenha padrões de projetos, né? Definições de classe. Não muda não, gente. Continua Não, ali, na né? lista de dados, meu código, né, não importa. É, exatamente. Mas Importa bastante, documentação principalmente. não trabalhei com VB, trabalhei no faturamento, projeto de faturamento. Trabalhei com você, depois foi pro faturamento. Foi. Dois, caos. Caos. E depois eu saí. Você ficou bastante tempo lá? Foi quase 2 anos na IBM. Ah, tá. É Quase quase o não, mesmo quase tempo que tempo, eu. né? Quase. É. E então a gente tava falando de análise de dados, de entrar nessa área, né? Uhum. Tem algum treinamento, algum curso que você indica pra galera? Tem bastante treinamento gratuito na É. internet, né? Tem até um treinamento assim de que bastante gratuito que é um site no não tô ganhando nada para falar deles, né? Mas tem a Data Science Academy. Pô, legal. É, Esse é eu já. muito bom. Lá tem bastante coisa gratuita para você poder utilizar, né? Tem outros que são pagos, mas também são interessantes. O Alura também tem Uhum. bastante coisa, né? Para você utilizar. Então, assim, comecem com Python, aprendam Python, que vai precisar, porque se for montar os jobs, se for trabalhar com engenharia, precisa de Python. Se vai trabalhar com ciência de dados, precisa de Python. E mesmo se você for analista, né? Analista de dados, que você vai ter que ter mais insight junto ali, é bom, porque você vai precisar fazer uma extração, você vai precisar criar um gráfico diferente. Então é bom, né? Python está crescendo, a comunidade do Python é muito forte, né? E está crescendo bastante ali, então aprenda Python, né? E tem bastante bons livros no mercado também, que ajudam bastante, né? Pra E, gente, e o profissional, você acha que ele está direcionado para onde hoje, dessa área? Tem alguma profissão do futuro? Tem algumas tecnologias que você fala, pô, isso aqui tem que dar uma olhada. olha, eu acho que se for para direcionar, eu falaria bastante para pessoas aprender um pouco de AWS. É. Né? Eu acho que temos aí a Microsoft, tem o Azure, né? Tem o Google também, tem a sua plataforma, a IBM, né? Que é o Watson, né? É bom conhecer um pouquinho de cada, Uhum. né? Mas aprender a AWS está bastante constante nas empresas, eu andei observando, né? O que tem de ferramenta legal lá? Né? Tem o S3, enfim, tem. Mas sei lá, tem alguma ferramenta de Tem, análise preditiva? Parece que você não Ah, configurou. epa, tem sim. Você pode utilizar, é, bem, tem ferramentas de armazenamento, né? Que você falou, tem os buckets, né? uhum. Mas isso também é legal, né? Simplesmente jogar dado no bucket, que você acha que você já fez engenharia, né?
Uhum. né? Tem toda essa estruturação ali, né? Tem ferramentas que o próprio analista pode trabalhar junto. Por exemplo, tem uma ferramenta muito legal na AWS chamada Databricks. E ele é bem utilizado para cientista de dados, para preparação. O que faz isso aí? Ele tem uma maneira fácil para você fazer a observação dos dados, Uhum. né? Que é o principal item de um cientista de dados ou até mesmo analista, né? É entender qual é o dado que eu tenho para se realmente eu devo seguir para aquele caminho. Então ele ajuda bastante, para ajudar a fazer limpeza também, né, dos dados, né, fazer transformações. Então ele tem bastante coisa ali, né? A AWS é uma gama de ferramentas, né? Desde tem o acho que é Quick Sense, QuickSense. né? Que você pode utilizar também. Então tem uma gama, mas não é só a AWS, né? Azure também. Tudo que você procurar na GCP, AWS, a Microsoft também tem igual. sim, o Google também. E aí é o importante de se entender, né? E aí essa é a diferença do profissional, principalmente do arquiteto, né? Qual que é o melhor? Então, eu vou dar um exemplo clássico, né? Chatbot. A Microsoft tem uma solução de chatbot, né? Vamos falar da IBM. A IBM também tem outra solução, né? Que é o Watson Assistant. Qual que é o melhor? Depende. Se você vai montar um chatbot onde você vai querer fazer como nem fosse um FAQ, perguntas e resposta, o chatbot da Microsoft te atende perfeitamente. Monta lá um chatbot e coloca. Ah, não, eu quero ter uma empresa que tem uma curadoria atrás, né, onde que ele converse mais humanamente, entenda o que a pessoa está falando, e que eu não entender, eu vou ter uma curadoria. O WhatsApp Assistant é a melhor ferramenta. As duas faz chatbot, mesma coisa. Mas cada um tem a sua peculiaridade, né? Então você tem Speech Analytics, né? Mesma coisa. Todo mundo tem, né? Mas qual que é o melhor para a sua ocasião? Então é legal sempre testar, né? Não existe bala de prata, né? Então, às vezes você vai usar uma solução que vai estar na AWS ou uma solução que vai estar na Microsoft, né? Mas é importante entender um pouquinho de cada ali, né? Pô, bacana. Pô, uma hora aí. É. Cara, 20, é isso. Pô, passou rápido, né? Nossa, cara, a gente começa a conversar sobre o assunto aqui, E vai se deixar a embora. gente vai longe. Quer deixar uma mensagem aí, 20? Pô, aí, Pô, primeiramente, muitíssimo obrigado por sair de onde você saiu, que é longe pra caramba. Pô, imagino que tenha pego um trânsito legal. rapaz, eu sabia que ia chover no meio do caminho, Eu gente, também só peguei para uma coisa de chuvinha. louco. E obrigado pelo convite. E vamos fazer um outro aí, trazendo mais. Cara, eu que agradeço, fico muito feliz de estar participando aqui, falar um pouquinho com a galera, né? Talvez incentivar as pessoas a trabalharem nessa área, né? A mudar um pouquinho o perfil das pessoas ali. Então, cara, pô, e falar contigo, já faz muito tempo que a gente não se Sim, conversa, cara. pessoalmente também, né? Pessoalmente, Faz né? mais de quase 10 anos. Vão ter outras aí. Não, vamos falar mais aí. Muitíssimo obrigado, Vinte. E é isso, pessoal. Não esqueça lá de curtir o canal, deixar o like, comentário e compartilhar, né? Pô, bastante legal aí o site que o Vinte tem. Espero que vocês aprendam bastante aí sobre essa área aí de dados. Valeu, Vinte. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Obrigado.